Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola escrita por Paulo aos de Corinto. Capítulo 1. O apóstolo Paulo escrevendo aos de Corinto, agora na segunda epístola, por uma segunda vez. Faremos a leitura a partir do verso 3 do capítulo 1. Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado ainda, continuará a nos livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que achemos graça mais uma vez diante do Senhor, não apenas para entender esta palavra, mas que sejamos também encorajados a praticá-la. Talvez os 2 últimos anos tenham sido os 2 últimos anos mais difíceis da vida de muitas pessoas aqui. Foram anos de verdadeiros bombardeios de notícias que nos deixavam aflitos. Talvez alguns não aguentavam esperar a hora do jornal, que seria transmitido na televisão, e pelo celular, então, recebiam as notícias várias vezes ao dia. E nós aprendemos, em um passado muito recente, a contabilizar mortos. Muitas pessoas enfermas, muitas lutando para permanecerem vivas, algumas lutando pelo fôlego de vida. Pessoas sem histórico nenhum de doença, mas solapados por um vírus que circulava no mundo todo, perderam então a vida.
Como se não bastasse, ainda continuamos a receber as notícias de pessoas acometidas com câncer e muitas outras enfermidades. Possivelmente foram anos de aflição, dias, meses de aflição. Muitos de nós ficamos receosos pela vida, não apenas por nossa vida em particular, mas pelos nossos familiares. Talvez tenha sido também a preocupação do conselho da igreja, em não expor a igreja a risco, e imediatamente nos vimos quase que 100% das igrejas fazendo transmissão de culto. Foi um ano de aflição, foi um ano em que, ou anos, em que muitos ficaram com um aperto no coração. Talvez questionaram a Deus o porquê de tanta morte, o porquê de tanto sofrimento. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, agora pela segunda vez. Ela tinha sido estabelecida por ocasião da segunda viagem missionária dele, no início da 5ª década do 1º século. Ele então exorta esta igreja, escreve uma carta, ele vai visitar esta igreja, depois escreve uma segunda carta, porque a igreja de Corinto, e nós já falamos aqui quando pregamos recentemente na primeira carta, falamos sobre a localização da cidade, falamos sobre a igreja, as características da igreja, mas fato é, e a gente vê claramente, inclusive no texto que lemos, ele usando aquele termo, aquela fórmula que a gente disse aqui. Vocês não sabem destas questões? Na verdade, quando Paulo está fazendo esse apelo, esse tipo de pergunta àqueles irmãos de Corinto, ele estava, na verdade, dando ou agredindo a soberba daqueles irmãos que achavam que detinham conhecimento demais, e eles se julgavam muito importantes porque eram conhecedores. O apóstolo Paulo escreve esta segunda carta para encorajar a igreja de Corinto a perdoar e restaurar membros que haviam causado tumulto na igreja. O apóstolo Paulo também explica uma mudança de planos que ele tinha. Ele reafirma a autoridade apostólica dele, mas o apóstolo Paulo também quer incentivar a igreja a participar de uma oferta especial para cristãos necessitados. Paulo está escrevendo uma mensagem que o âmago dela nada mais é que a declaração universal de que os servos de Cristo devem então ter um alvo na vida, e o alvo do servo de Deus sempre será: tire os olhos de si e viva para a honra e glória do seu Salvador. É como se o apóstolo Paulo dissesse para aqueles irmãos: tirem os olhos de si mesmo ou das circunstâncias e olhe para Cristo Jesus. Ele é o motivo de tudo. Ele vai ser glorificado, inclusive no sofrimento e na tribulação que Deus permite que nós passemos. Quer seja um sofrimento ou aflição individual, quer seja um sofrimento ou aflição coletiva. Por isso que na noite de hoje, eu gostaria de, refletindo nesse texto, na exposição desse texto, falar sobre a glória de Deus na aflição humana. Como se não bastasse os últimos anos, fazendo um breve resumo, talvez, dos últimos dias, nós temos uma cena lamentável de um
uma pedra se desprendendo em Capitólio e vitimando 10 pessoas. E aí as pessoas ficaram assustadas, porque logo em seguida vieram chuvas que assolaram nos últimos dias o sul da Bahia, a região norte e nordeste de Minas, e nós, aqui em Governador Valadares, ainda estamos nos recuperando da expansão do leito do Rio Doce. Como se não bastasse, talvez alguns aqui ficaram um pouco mais assustados quando ficaram sabendo que na última semana tivemos pelo menos 3 tremores de terra em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis. Ainda ontem, alguns assustados, porque um vulcão que está imergido no mar voltou à atividade, gerando um risco de tsunami em alguns lugares. E aí as pessoas então começam a ficar aflitas. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo para irmãos aflitos, que viam no apóstolo Paulo também aflição. E o apóstolo Paulo então escreve, passando por aflição, para pessoas aflitas, a seguinte mensagem: olha, vocês precisam tirar os olhos de vocês mesmos. E vocês devem então olhar para Cristo Jesus. Por isso, falaremos sobre a glória de Deus na aflição humana. E eu gostaria que você então voltasse os olhos mais uma vez para o texto sagrado. E no verso 3, o apóstolo Paulo começa aqui dizendo: bendito seja o Deus. Primeira coisa que eu vejo já aqui nesse verso, como a glória de Deus pode ser manifesta no sofrimento humano. Quando nós temos um coração grato que enaltece a bondade de Deus. Paulo, passando por aflição, escrevendo para uma igreja de aflitos, ele começa aqui no verso 3, dizendo: bendito seja Deus. Ele estava envolvido em grande aflição e inicia aqui no verso 3 a sua carta com ação de graças, agradecendo a Deus, com um coração grato. Ele enaltece aqui a bondade de Deus, e nós falamos na manhã de hoje, pessoas que passaram por tempos difíceis e no meio do sofrimento, ao invés de olhar para o sofrimento e se ver como vítima, eles então olham para Deus e agradecem a Deus por aquele sofrimento, porque foi naquele sofrimento que Deus então aplacou a dor e os sustentou, os preservou, por conta da aliança que Deus tem, o pacto que Deus tem com o seu povo. Ele então começa com ação de graça, com o objetivo primeiro de enaltecer a bondade de Deus. Ele queria aqui, numa segunda coisa, estimular os coríntios, por meio do seu exemplo, a suportar perseguições, mas de maneira resoluta. Ele está pegando o exemplo: vocês sabem, irmãos de Corinto, que eu passei por tribulação, por dificuldade, por aflição, mas estou firme, e não estou firme porque sou bom, estou firme porque Deus é bendito, Deus é bom. O objetivo dele aqui é que os irmãos de Corinto reflitam e façam uma piedosa glorificação a Deus. Mas por qual razão o apóstolo Paulo começa falando bendito seja Deus? Porque ele suportou as suas aflições com ânimo e alegria, e atribuiu isso não a ele ou às suas forças, mas a Deus. Era devido ao suporte oriundo da consolação divina que ele não desfaleceu.
o Pai de misericórdia. Quando o apóstolo Paulo fala, bendito seja Deus, ou seja, Deus é bom, Ele, além de Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Pai de misericórdia. Quando Ele comunica e reflete sobre a paternidade de Deus, Ele está exatamente convidando os irmãos da igreja de Corinto a entender que Ele, como Pai, Ele é a origem de todas as coisas. A glória de Deus pode ser vista na aflição humana, quando nós passamos a ter um coração grato, reconhecendo que Ele é Pai. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu em nenhum momento ou foi ameaçada a sua soberania, aplicando a sua e a minha vida. A aflição nas nossas vidas pode ser uma excelente oportunidade. Sabe para quê? Para que você tenha um coração grato a Deus, porque no meio da aflição Ele te preserva, porque no meio da aflição Ele te sustenta, porque no meio da aflição você tem a oportunidade de ver e enaltecer a bondade de Deus, o Pai de misericórdias. Você pode ter um coração grato a Deus pelo que Ele te faz viver, ainda que seja um sofrimento. A glória de Deus é vista então no sofrimento humano, quando nós temos um coração grato, e com isso, movidos por esta gratidão, nós enaltecemos a bondade de Deus, porque no meio da dificuldade Ele nos sustentou e preservou. Uma segunda coisa, no verso 4, agora, para que sejamos capazes de confortar. O termo aqui, confortar, é com força, de dar a força suficiente e necessária. Então, uma segunda coisa, a glória de Deus no sofrimento humano é recebermos a riqueza do Espírito, e isso é suficiente para nos capacitar a consolar outras pessoas. Paulo estava aflito por humilhações, por calúnias que tinham levantado contra ele. Agora ele está dizendo aqui que a vitória que ele conquistara através do conforto, e o termo aqui é com força, foi em favor dos irmãos de Corinto. E os irmãos de Corinto agora precisavam tirar proveito da tribulação que tinha assolado Paulo, a fim deles serem encorajados. Por que ele está dizendo isso? Alguns irmãos de Corinto, eles tinham uma atitude arrogante de desprezo em relação ao sofrimento, como é hoje. Se você for contar a sua vida para alguém, ou talvez você já disse para alguém esse ano, eu não vou sentar e contar minha vida para você, porque senão você vai chorar. Aqui o que ele está dizendo é para aqueles que desprezam a vida de sofrimento, e muitos hoje, de maneira equivocada, interpretam que quem é cristão não pode ter sofrimento ou tribulação, então rejeitam o sofrimento. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Corinto, não tem uma atitude de arrogância. Vocês estão matriculados na escola da vida, então utilize esse sofrimento agora, essa aflição que pesa sobre mim, e aprendam. Nós podemos aprender com outras pessoas. Paulo está dizendo aqui que Deus colocou ele em aflição com o propósito de dar conforto. Isso visava o bem não apenas de Paulo, mas que ele fosse instrumento para abençoar a igreja de Corinto e várias outras pessoas. Paulo deixa claro que foi Deus quem concedeu graça e as bênçãos. Com isso aqui o apóstolo Paulo está convidando os irmãos de Corinto, seja exemplo. Ao ter alguma aflição e sofrimento, seja um instrumento para abençoar outras
pessoas. Na verdade, o apóstolo Paulo está chamando os irmãos de Corinto a reconhecer que eles precisavam do consolo e do sustento de Deus. O objetivo era: Senhor, nós precisamos do seu sustento, precisamos do consolo, que é com força, para que uma vez agora fortalecidos pelo Espírito, nós então fôssemos capacitados para fortalecer outras pessoas. Pode ser que o sofrimento que sobrevém na vida de alguém, Deus o está dando a oportunidade de não apenas ter um coração grato que enaltece a bondade de Deus, mas também receber a riqueza do Espírito, ou seja, a graça do consolo, ou seja, receber a consolação do próprio Deus, a força de Deus. Para quê? Ajudar outras pessoas que passariam pela mesma situação. Eu tive uma colega de trabalho no banco que ela lutou muito com o esposo que tinha um problema renal crônico e precisava fazer diálise. Então ela teve uma ideia de usar aquela dificuldade para abençoar a vida de outras pessoas. Criou uma instituição para cuidar de pacientes renais. E quando a instituição estava indo muito bem, ela descobre que está com câncer e um melanoma que evoluiu. E aí, agora, às vezes, o marido sendo submetido a um tratamento e ela em outro tratamento, então ela tinha tudo para falar: agora eu não tenho mais como tocar a instituição, eu tenho que cuidar não apenas da saúde do marido, mas também da minha saúde. O que ela fez? Ampliou a instituição para cuidar de pacientes renais e pacientes com câncer. E uma vez conversando com ela, eu sentei com ela, abri a carta de Tiago. Tende por motivo de toda alegria o passar por variadas provações, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança tem ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem defeito algum. E se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com liberalidade. Peça, porém, com fé, sem duvidar. E aí o Hernandes Dias Lopes, de maneira poética, interpretando esse texto, ele vai dizer que o termo variadas, utilizado por Tiago no grego, significa multicolorida. E onde está a beleza da poesia? Quando ele diz que as nossas vidas é uma tela em branco, e os sofrimentos e as dificuldades, ou seja, variadas provações, são as cores nas quais Deus pinta esta tela para que nós expressemos a glória de Deus, o cuidado de Deus para todas as pessoas que convivem conosco. O apóstolo Paulo está escrevendo para esta igreja para que eles sejam encorajados a glorificar a Deus no meio do sofrimento. Quando você olha para o verso 5, nós vamos ver porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam, aqui o apóstolo Paulo está querendo que os irmãos de Corinto sejam encorajados a ver a glória de Deus no sofrimento que chegava a eles, ao ver multiplicar da parte de Deus as suas consolações. E a consolação de Deus era multiplicada de acordo com as tribulações. Olha o verso 5: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. Vem tribulação, mas vem conforto, consolo, vem força. O termo aqui é com força, vem força de Deus.
basicamente de duas maneiras. No modo ativo, de um lado, eu sou atormentado por várias aflições, e isso me leva a consolar e confortar outras pessoas. Esse é o modo ativo. Mas há também aqui um modo passivo. Eu estou aqui, passando por tribulação, e as consolações elas vão sendo multiplicadas por Deus de acordo com as tribulações. Foi o que Davi reconheceu lá no Salmo 94, verso 19, quando ele diz: na multidão de minhas ansiedades, tuas consolações deleitaram minha alma. É verdade e bem verdade que tanto os bons quanto os maus, eles participam das misérias e dificuldades desta vida. Mas para os ímpios é diferente. O sofrimento, por exemplo, são sinais da maldição divina, porque é resultado do pecado. E a mensagem na tribulação e na dificuldade dos ímpios é única, é ira de Deus, devido à participação da condenação de Adão. O único resultado de sofrer sem Jesus é o abatimento da alma, mas para os crentes, eles estão sendo aqui conformados a Cristo. Eles vão produzindo aqui em seus corpos o morrer de Cristo, para que então a vida de Cristo se manifeste nele. É o que está no capítulo 4, verso 10, da mesma carta. O que Paulo quer dizer aqui é que Deus está sempre presente com ele nas tribulações, e assim estaria também com os de Corinto. Deus estaria presente em suas fraquezas. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que ele estava sendo sustentado pelas consolações de Cristo. É por isso que ele estava firme. A aplicação para as nossas vidas: não tem como Deus esquecer de você. Deus está presente em todas as circunstâncias da vida. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor prometeu estar conosco alguns dias da semana, todos os dias. Onde está a glória de Deus no sofrimento e na aflição humana? Quando nós vemos na aflição uma fonte de conforto para os crentes. Olha o verso 6. Se formos afligidos, a palavra afligido aqui refere não apenas à angústia externa, mas também à miséria interior do coração, pois ela deve corresponder ao conforto. O significado aqui é que o coração humano, ele é oprimido pela ansiedade, em virtude da miséria que ele sente. O termo traduzido aqui por conforto também significa exortação. E aqui vai uma dica para quem não está acompanhando ou não está vindo à igreja às quintas-feiras. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Não começamos nas bem-aventuranças. Vimos que tem lições preciosas nos versículos 1 e 2 também do capítulo 5 de Mateus. Mas na última quinta-feira falamos sobre bem-aventurados os humildes de espírito. E o humilde é aquele que diante de Deus entende que não tem nada. E aí gera um desespero, gera uma aflição. O humilde de espírito é aquele que entende que não depende do dinheiro, da família, não depende da conta bancária, não depende das circunstâncias, ele só depende única e exclusivamente de Deus. É por isso que quando você se vê na presença de Deus, bate um desespero no coração, que você vê a grandeza de Deus e vê que você não vale nada. E aí bate o desespero no coração.
E a segunda bem-aventurança, tem gente que já deve ter feito o exercício de casa aí da próxima quinta-feira, eu estou antecipando. Depois de bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é bem-aventurados os que choram, porque serão. Vocês já pararam para pensar nisso? Aí eu, como diz a turma aí mais nova, dando spoiler já de quinta-feira. Quando você é humilde de espírito, está na presença de Deus e vê que você não é nada diante de um Deus e você só depende dEle, você não pode fazer nada para se salvar, o que você faz? Só te resta uma coisa mesmo, sentar e chorar. Por isso que a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram. Mas qual é a bênção? A consequência dos que choram serão o quê? Sabe qual é o consolo? Presbítero Sanderson, fica tranquilo, eu sei que você fica desesperado na presença de Deus, por ser humilde de espírito, mas sabe qual é o consolo? Você não precisa fazer nada não, Jesus já fez de maneira cabal e inequívoca, esse é o consolo, ou seja, a salvação. As aflições de Paulo aqui contribuíram para a edificação dos coríntios. As aflições de Paulo eram uma fonte de conforto para os crentes, a consolação de Paulo fluía para a igreja toda. O sofrimento de Paulo então foi útil para a salvação deles, não porque eram expiações ou sacrifícios pelos pecados deles, não, mas porque eles se fortaleciam e eram então edificados. Por isso que o apóstolo Paulo associa aqui a sua tribulação ao conforto e à salvação. A aflição que nós passamos pode ser o canal de bênção para outras pessoas. Na manhã de hoje nós citamos como exemplo Noemi. Do ponto de vista humano, uma tragédia. A mulher passando fome, perde marido, perde um filho, perde outro filho, manda as noras embora, uma nora então vai e a outra fala, não, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E aí a sua nora casa-se com Boaz, que nasce Obed, que nasce Jessé, é da linhagem de Davi, e vem até chegar em Cristo Jesus, ou seja, do ponto de vista humano, uma mulher fracassada, que sofreu demais, mas o sofrimento daquela mulher está na história da vinda do Messias para salvar a humanidade. Deus pode usar a nossa aflição, o sofrimento no qual somos impelidos, para glorificar o nome dEle e ser canal de bênção na vida das outras pessoas. Verso 8, no verso 8 nós vamos ver a glória de Deus ainda no sofrimento humano, e eu vejo a glória de Deus no sofrimento humano quando o desespero nos faz sentir dependentes. Verso 8, a ponto de desesperarmos da própria vida. E o verso 9, mas tivemos em nós a sentença de morte. Paulo chega a pensar aqui que a sua vida estava perdida, ou pelo menos ele tinha pouca esperança. Paulo desesperou da própria vida. Isso aqui aconteceu quando ele avaliou os recursos que ele tinha. Ele não considerava aqui, nessa altura, o auxílio divino, e sim, ele está avaliando as suas próprias condições em relação a si mesmo. Não há aqui dúvida que ele se viu vacilante diante da morte. Toda força humana vacila diante da morte. Possivelmente você conhece alguém que, quando o médico falou que seria entubado, era como se estivesse dando a notícia: você não vai mais voltar. Muitas mandaram mensagens para os familiares diante da morte. Aquele que tem dinheiro não consegue comprar o fôlego de vida. Lembra de uns homens mais ricos do mundo, lá de Portugal, dono de uma
instituição financeira. Talvez tivesse dinheiro suficiente para comprar todos os respiradores existentes na Terra, mas não pôde comprar 1 minuto de fôlego, de vida, porque o homem teme e treme diante da morte. Até os santos, como Paulo, diante da morte, então, sentem-se ameaçados por um colapso total das forças humanas. Aqui tinha uma finalidade de aprender das suas próprias fraquezas, a depender única e exclusivamente de Deus. Paulo aqui quer dizer, não apenas que estava sucumbindo em meio às maiores dificuldades de sua vida, não, ele estava aqui, vendo a sua vida perecer, mas o que ele queria era o que exatamente está no verso 8, ele não estava certo que viveria, mas no verso 9, ele já diz o contrário, ele está certo que vai morrer. Uma coisa é ter dúvida se vai ficar vivo, outra coisa é ter certeza de que vai morrer. A ideia principal aqui é porque ele foi reduzido a esta situação para que ele não confiasse nele mesmo. E agora ele está usando a experiência que ele teve para poder falar para os irmãos de Corinto: diante da morte vocês não têm poder nenhum para salvar a si mesmos. Então, ao invés de confiar em você, confie em Deus. A confiança carnal com que nós somos às vezes tomados nos deixa soberbos e tão obstinados que a única maneira de ser destruída é nós cairmos numa situação assim, de que ou Deus nos salva ou estaremos perdidos. Aqui o apóstolo Paulo está combatendo os requisitos desta enfermidade no coração humano chamada orgulho. Persiste no coração de muitos de nós. Somos orgulhosos, queremos ser independentes. A raiz deste mal são tão profundas no coração humano que ainda os homens santos sentem esse orgulho e precisam passar por situações assim para que Deus então conceda a força suficiente. Nós precisamos entender que a nossa autoconfiança desagrada a Deus. Nós queremos ser autossuficientes e Deus está sempre nos corrigindo. Você não é dono da sua vida, você não é dono do seu nariz, você não é dono das suas vontades. Antes, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O desespero aqui é claro quando somos colocados diante da morte, e aí nós percebemos e vemos a nossa fragilidade, a nossa autoconfiança não tem valor algum. Mas quando nós passamos por situações assim, sabe o que é isso? Graça de Deus, para que nós abandonemos a confiança naquilo que nós temos e passamos a confiar então em Deus. O recurso humano é desesperador, mas a dependência de Deus nos fortalece. É exatamente isso que quis dizer no exemplo que dei. Você pode ter todos os recursos, diante da morte é desesperador, que aquele recurso não vale de nada, mas se você tem confiança em Deus e depende dele, você tem tudo. Caminhando para finalizar, a glória de Deus no sofrimento humano é quando nós confiamos somente em Deus. Olha o verso 10: em quem confiamos que ainda nos livrará. Antes de qualquer coisa, precisamos morrer para nós mesmos, renunciando à autoconfiança, para depois passar a ter consciência da nossa fraqueza. E aí, quando a gente passa por esse processo, a gente não reivindica
nada. Vai nos bastar a graça de Deus. Deus está escrevendo aos irmãos de Corinto: percam a esperança em vocês. Não esperem nada de vocês. Vocês não são autossuficientes. Coloque os olhos postos em Deus. De que vale o conhecimento que vocês têm, irmãos de Corinto? De que vale o orgulho pessoal? Nada. Paulo está dizendo aqui que a morte foi posta diante dos seus olhos, com o fim de conduzi-lo a um maior reconhecimento do poder de Deus, por meio do qual ele foi ressuscitado entre os mortos. O primeiro passo aqui, sem dúvida, então, seria reconhecer Deus como o autor da vida, pela força que Ele nos dá. Porém, nossa insensibilidade é tão grande, que a luz da vida ofusca, às vezes, os nossos olhos, de tal maneira que nós agora temos que encarar a morte para sermos reconduzidos a Deus. Por vezes, a sua aflição, a nossa aflição, é o fato de Deus nos colocar, ou o motivo de Deus nos colocar frente a frente com a morte, para que a gente confie nele. Você já viu uma pessoa que você talvez duvidava da fé dele, e diante de uma situação te pediu oração? Porque naquele momento foi despertado na sua vida a confiança não nos seus recursos, mas a confiança e a fé em Deus. A glória de Deus é vista no sofrimento humano também. No verso 11, quando muitas pessoas são o meio que Deus usa para conceder um dom especial, específico, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. Deus levanta um grupo de oração para orar a favor ou em favor de Paulo. Ele está dizendo aqui que Deus concedeu uma bênção, porque muitos se colocaram de joelho para orar por ele, e quando eles viram Deus respondendo a oração e agindo, eles glorificaram a Deus, porque Deus respondeu a oração. Ou seja, o sofrimento de um levou uma igreja a orar por ele, e ao responder essa oração, Deus faz a igreja render glória a Deus por ter respondido a oração, e eles viram então a ação de Deus. Vocês conseguem perceber porque às vezes alguns de nós passa por uma aflição? Não é para você só colocar um joinha ou duas mãozinhas lá no zap, tipo assim, vou orar. Talvez você já fez isso até de maneira mentirosa, não orou. Mas às vezes alguns de nós é tomado por aflição, sabe para quê? Para que nós como igreja tenhamos a comunhão de que aquela dor é nossa, para que nós oremos juntos, para ver Deus agindo na vida daquela pessoa, e a ação de Deus vai fazer o quê? Nós glorificarmos e termos a experiência de que Deus responde oração. Os médicos falaram que iam morrer, mas a igreja orou, e Deus respondeu a oração. Deus pode muito bem, em resposta à oração de muitos, conceder graça aos aflitos. Concluindo, quando você olha para esse texto, é como se saltasse aos nossos olhos a glória de Deus no meio da aflição humana. No verso 3, porque um coração grato enaltece a bondade de Deus, bendito seja Deus. Porque no verso 4, para que muitos sejam capazes de confortar
nós recebemos a riqueza do Espírito e aí somos capacitados a consolar outras pessoas. Também, quando olhamos para o verso 5, nós vamos ver Deus multiplicando as consolações à medida que as tribulações vão surgindo. Nós também vemos a glória de Deus no sofrimento e na aflição humana, quando nós vemos que esta aflição é uma fonte de conforto para os crentes, para outras pessoas. Quando nós olhamos para o verso 8, nós percebemos a glória de Deus na aflição humana, mesmo sendo tomados por desespero, porque o desespero nos faz sentir dependentes de Deus. No verso 10, a glória de Deus é vista no sofrimento humano, quando nós então confiamos somente em Deus. E por fim, usando muitas pessoas para que a graça dele e o dom dele alcance o aflito. O apóstolo Paulo queria que os irmãos de Corinto tirassem os olhos das circunstâncias e deles e voltassem os olhos para o Senhor. Eu queria que você, ainda que fizesse análise das aflições no qual o mundo, a nossa igreja, o nosso país, a nossa cidade tem passado, que jamais você perca a esperança escatológica de que um dia Cristo Jesus vai voltar. Tire os olhos da sua vida, pare de olhar para si mesmo e ter dó de você. Se você está sofrendo, veja a bondade de Deus e glorifique a Ele. Eu tenho encorajado algumas pessoas que às vezes ficam chateadas e entendem que é justa a chateação dela quando alguém na igreja fala mal dela. Se alguém fala mal de alguém, tem que ser corrigido. No entanto, quando falam mal da gente, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que não falar mal de pastor é quase que impossível. Mas já parou para pensar? Quando falam mal de você, quantas vezes você achou que era vítima e deixou de enxergar a sua dependência de Deus e dar glória a Deus? Falaram mal de Jesus, chamaram Jesus de glutão, ultrajaram Jesus, falaram que ele tinha pecado, sendo santo. Quando Deus permite então que falam mal de você, o que é que Deus está te concedendo? Graça para passar pelo que Jesus passou, guardadas as devidas proporções. Pode ser que de você as pessoas tenham um motivo para falar, e de Jesus não tinha. Por isso, se alguém vem, pastor, estão falando mal a seu respeito, falo, que privilégio, que graça, Deus está vendo graça em mim para permitir que isso aconteça. Ele está querendo me ensinar. Jesus passou por isso. Então não se ache tão importante de que não possa vir sofrimento e aflição sobre sua vida. Antes, se vier o sofrimento, veja nele o motivo para que Deus seja glorificado. Lembre de Jó? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Gratos, ó Deus, pelo privilégio
de como cidade sermos afligidos pela enchente do Rio Doce. Ah, Deus, que ocasião tão oportuna para que o Espírito Santo derramado no nosso coração, o amor derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, como lemos na manhã do dia de hoje aqui em Romanos 5, nos faça capazes de mover, ó Deus, pela bondade e pela graça do Senhor, e poder abençoar alguém, quem sabe com um fogão novo, com uma geladeira nova, com roupas novas, pessoas que nós não conhecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos dando a oportunidade hoje de jamais reclamarmos de qualquer sofrimento, porque o sofrimento tem um objetivo de glorificar o Teu nome. Por isso, ó Deus, use todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer aflição de nós que estamos aqui nesta noite, para glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai. E que as pessoas possam ser movidas à oração, para que, ó Deus, uma vez respondida a oração, nós vejamos que nós não precisamos e nem dependemos do nosso dinheiro, nem das nossas faculdades ou habilidades, mas dependemos única e exclusivamente do Senhor. Por isso, ó Pai, nós oramos a Ti com gratidão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que as doces e eternas consolações, bem como os dons do Espírito Santo, repouse sobre a Igreja Presbiteriana Betânia, bem como sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.